Oi, sétimo ano, bom dia. Vamos à nossa aula de educação financeira? Nos nossos últimos encontros, estávamos falando sobre o que pode, afetar as finanças da família. Hoje, propriamente, a gente vai ver um pouco mais voltado para a empresa, a gente vai entender o que é o ciclo do capital de giro, mas isso também a gente pode aplicar muito bem no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família também. Então, vamos à nossa história de hoje. Não é a primeira vez que vejo meu pai preocupado. Será que está acontecendo algo com a loja? Sempre que vou até lá, vejo muita gente comprando. E mesmo assim, ele sempre diz que não tem dinheiro suficiente para pagar as contas da loja e de casa. À noite em casa. As coisas estão difíceis lá na loja. Está complicado me organizar para pagar todas as contas. Mas a loja tem variedade de produtos e está sempre tão cheia de clientes. O que está acontecendo? Temos que acompanhar os lançamentos do mercado e quanto maior a variedade de produtos da loja, mais dinheiro é preciso para repor o estoque. Sim, por isso temos tanto movimento. Mas para termos produtos atualizados, precisamos fazer compras todas as semanas. E quanto mais compras fizermos, mais dinheiro precisaremos para ter. E quanto mais compras fizermos, mais dinheiro precisaremos ter para pagar os fornecedores. Muito bem, então, essa é a nossa história de hoje e a gente vai aprender um pouco sobre o capital de giro hoje. Mas antes da gente entrar propriamente nesse assunto, eu gostaria de destacar alguns pontos aqui. Observa que essa empresa está passando por uma dificuldade e essa dificuldade ela pode ter vários fatores. A gente vai ver mais adiante o que é que de fato está acontecendo, com essa família, com essa empresa, mas a princípio eu gostaria de já deixar aqui para vocês que é importante que uma empresa, uma família, ele tenha um planejamento. E aqui a gente percebe que nessa empresa não tem isso, Aparentemente não parece, não nos mostra que eles têm de fato um planejamento. Por quê? Porque esse personagem aqui, ele está dizendo assim, ó, que está complicado me organizar para pagar todas as contas. Então, ele não tá, é como se ele não tivesse o controle do que está entrando, do que está saindo, ou seja, não está tendo um equilíbrio aí entre as receitas e as despesas. Lembra que a gente sempre conversa sobre isso? O que são as despesas? É tudo aquilo que é gasto, tudo aquilo que de alguma forma tira o dinheiro, ok? E as receitas é tudo aquilo que entra. Então, é tudo que de alguma forma entra recurso financeiro, que seja para uma empresa, que seja para uma família, ok? E o que é que a gente entende sobre isso? Que as nossas receitas, elas sempre precisam estar maiores do que as nossas despesas. Porque se isso não acontece, a gente vai ver que vai acontecer um desequilíbrio e aí a gente vai ficar no vermelho. Então, a empresa vai ficar no vermelho, a família vai ficar no vermelho. Por quê? As despesas estão maiores, do que as receitas e isso não pode acontecer. Muito bem, então vamos entender o que é o capital de giro. Depois que você lê direitinho aí na sua casa, eu gostaria que você anotasse, que você repensasse aí, refletisse. Quais que são as principais ideias que foram apresentadas aí na história, tá bom? Então, eu gostaria que você analisasse o pensamento da menina, a conversa que teve, entre o pai e a mãe ali, para você ter a noção do que é que está falando. No tópico 2, fala assim, ó, Sandra não consegue entender por que Augusto se preocupa tanto com as contas a pagar, pois a loja sempre teve um bom movimento de clientes. Quando ele explica as razões da preocupação, está se referindo ao capital de giro que as empresas precisam ter para administrar estoques, vender a prazo e se manter no mercado. Então, vamos ver aqui, então, o que é o capital de giro? Bom, o capital de giro ele é um conjunto de recursos financeiros necessários para as empresas realizarem as operações de compra, de venda, de financiamento de clientes. O que é esse financiamento de clientes? É quando, por exemplo, um cliente compra fiado. Se ele compra fiado, você precisa financiar esse cliente, ou seja, esse cliente ele vai pegar a mercadoria e vai levar.
e você vai ficar apenas com a promessa do pagamento. Mas até que ele pague, é necessário que você faça o quê? Que você reponha, né, aquela mercadoria para que um próximo cliente venha comprar. Então, nesse intervalo de tempo, você está financiando o seu cliente. Por quê? Porque ele não tinha o dinheiro para te dar para você comprar mercadoria. Então, acaba que você tem que ter uma reserva, você tem que ter um capital, que a gente chama capital de giro, para comprar, ok? Então, o capital de giro também serve para, igual eu falei, manutenção de estoque e gerenciamento dos custos, entre outras coisas. Esses recursos, eles são denominados capital de giro, por quê? Porque eles ficam literalmente em movimento, em giro, né? Fica girando o tempo todo. É um ciclo que vai se repetindo. Por exemplo, aqui, ó, a gente pega aqui, né, o primeiro estágio, que é o dinheiro que entra, seja pelo caixa, seja pelo banco. O dinheiro do caixa é o dinheiro que foi pago por uma mercadoria à vista. O do banco é, por exemplo, um cheque, um boleto, cartão de crédito que alguém comprou lá na sua loja, então vai ser já debitado lá na sua conta. Você pega essa mercadoria, esse dinheiro, e transforma ele em mercadoria. Então, esse dinheiro, ele vai ser transformado em mercadoria quando você compra, né, a mercadoria. Aí você coloca a mercadoria à disposição na loja, você expõe, então vem os clientes, compra, e aí esses clientes, eles têm opções de pagamentos, que podem ser à vista, que é no dinheiro, ou pode ser a prazo, que pode ser no cheque, no cartão, no boleto, na nota promissória, na famosa, nessa nota promissória, e a famosa notinha também aqui, né, propriamente no interior, se usa muito, porque todo mundo conhece todo mundo, então, né, você vai lá, faz uma ficha cadastral na loja, e aí você pode agora, então, comprar fiado lá nessa loja, né? Então, você, na verdade, você não deixa um cheque, nem eles emitem um boleto para você, nem você passa o cartão de crédito. Você apenas assina, você dá a garantia pela sua assinatura, né, a promessa do pagamento. Mas, enquanto isso não acontece, o empreendedor, o empresário, ele precisa estar repondo o estoque, entendeu? Lembra que eu falei lá em cima? E aí, quando seja o dinheiro que foi à vista ou esse dinheiro que vai entrar depois, né, por quem comprou fiado, ele, quando ele entra de novo no caixa, ele vai virar mercadoria, né? Por quê? Porque o empresário vai voltar a comprar e esse ciclo vai ficar se repetindo aqui sucessivamente. Entender o que é o capital de giro? É um dinheiro que você precisa ter uma reserva para você fazer, né, o movimento aí do seu estoque, para você gerenciar a sua empresa. Vamos se ligar nessa aqui? Educação financeira não é somente aprender a economizar. Tão importante quanto poupar é saber gastar. O dinheiro é um recurso escasso e quanto mais bem usado ele for, mais frutos renderá. Muito bem. Educar-se financeiramente significa entender até onde pode gastar. É fazer escolhas inteligentes e coerentes para viver bem no presente e no futuro. É se permitir realizar mais sonhos, mesmo que os sonhos sejam adiados por algum tempo. Lembra lá o ano passado que o João Vitor tinha o sonho da bicicleta, não foi possível comprar no momento que ele queria, mas eles fizeram um planejamento, criaram, né, estratégias, estruturaram até que ele conseguiu. Então, às vezes, os nossos sonhos não vai ser assim, eu quero para ontem, para hoje. Não, às vezes é necessário um planejamento, às vezes é necessário a gente criar estratégias para que a gente possa realizar esses sonhos, tá bom? Você já deve ter entendido os passos da educação financeira, certo? Se ainda resta alguma dúvida, então vamos ficar ligados aí nessa dica que eu vou dar. Primeira coisa, nós devemos organizar os gastos, que aí entra a parte do planejamento. Organizar os gastos é você planejar, é você saber o que você tem de despesa, o que você tem de receita, para que você esteja sempre em equilíbrio, para que você consiga ter consciência até quanto você pode gastar, o que você pode fazer ou não, certo? Segunda coisa é identificar os vilões do dinheiro. Isso daqui é muito importante. Um dos grandes vilões do dinheiro, poderia dar vários exemplos aqui, mas eu vou dar o exemplo do desperdício, porque esse aqui praticamente
mesmo que de forma inconsciente as pessoas fazem. Por exemplo, você tem o hábito de escovar dentes com a torneira ligada? Você está desperdiçando dinheiro, você está ativando um vilão do dinheiro aí na sua casa. Você tem o hábito de deixar todas as luzes acesas na sua casa, nos cômodos, mesmo quando você não está usando? Você tem o hábito de ficar no celular com a televisão ligada, com outros aparelhos ligados, sendo que você não está usando, na verdade? Então, tudo isso a gente está ativando os vilões. E, dentre outras coisas, eu poderia falar aqui. Então, é importante a gente identificar aquilo que tem sido vilão, aquilo que tem acarretado, né, desperdício, aquilo que tem feito a gente, no final do mês, desperdiçar recursos financeiros. Porque aquilo que você está gastando e que não está sendo de fato utilizado, isso é desperdício, né? Terceiro ponto, a gente deve entender a importância de manter uma reserva financeira. Isso aqui também é muito importante. E quando a gente fala em reserva financeira, todo mundo pensa assim, que a gente só consegue economizar, que a gente só vai economizar quando a gente vai ganhando muito mais. A gente sempre acha, mas eu estou ganhando muito pouco. E aí, mesmo se você tiver um aumento, você continua achando que você está ganhando pouco. Sendo que, na verdade, o propósito não é esse. O propósito é você economizar mesmo você ganhando pouco mesmo. Então, você vai tirar ali, por exemplo, uma quantia, estabelecer o quanto que você pode utilizar e um pouquinho que você pode economizar todos os meses ali, de forma que isso não vai prejudicar a sua vida aí, né? Com outras obrigações que você tem. Outra coisa importante é que a gente pensa que para a gente construir uma reserva financeira, a gente precisa começar com grandes quantias. E não é verdade. Sabe aquele ditado que diz assim, ó, de grão em grão a galinha enche o papo? Então, uma reserva financeira, né, uma poupança rechonchuda, ela não começa gorda, mas ela começa de pouquinho, pode ser com poucas moedas. Então, se liga nessa. Né? Eu tenho certeza que todos vocês já têm, né? Às vezes o pai dá uma mesada, dá um agrado, os avós no aniversário gostam de dar dinheiro. Então, quando vocês ganhar um dinheiro aí, vamos pensar em criar uma reserva financeira? E essa reserva financeira com um objetivo, por exemplo, conquistar um sonho que vocês têm de alguma coisa, né? Então, vamos pensar nisso. E o quarto passo, e muito importante, é corrigir aquilo que está comprometendo a sua saúde financeira. Bom, isso daqui é muito importante porque mais importante do que a gente saber tudo isso é a gente de fato se comprometer e a gente de fato corrigir aquilo que está errado. Então, se você sabe, por exemplo, que gastar energia, ficar com a luz ligada sem que ninguém estiver usando, por exemplo, isso vai fazer com que o consumo, né, mensal de energia elétrica vai ser maior. Então, consequência, o valor também da fatura vai ser maior. Então, se a gente já sabe disso, o que é que a gente tem que fazer? Então, nós temos que nos conscientizar e, de fato, a gente colocar a mão na massa para a gente corrigir isso que está prejudicando. Talvez nesse momento agora de pandemia, nesse momento de quarentena, que tá, né, as pessoas mais recolhidas em casa, talvez muitas famílias já tenham encontrado aí quem são os vilões do dinheiro, quem é o que está prejudicando, né? Por quê? Porque agora não tem aonde ir, né? Não tem o que comprar. Talvez agora você consiga perceber que você consegue viver sem fazer tantos gastos, né? Exorbitantes, sem fazer tantos gastos que não são de fato necessários. E aí aqui entra uma coisa importante, é a gente diferenciar consumo de consumismo. Por quê? Consumo é quando eu compro aquilo que eu preciso. E o consumismo é aquilo que muitas das vezes é supérfluo, é aquilo que na verdade eu poderia deixar para um outro momento, é aquilo que às vezes eu compro só para satisfazer ali uma emoção, algo do tipo, ou porque a publicidade ela causa um efeito, né, na gente de que eu preciso comprar, eu preciso ter aquilo também. Então, que a gente possa se conscientizar cada dia mais a respeito desse assunto. Então, vamos ampliar um pouco? Este é o primeiro acompanhamento do fluxo de caixa familiar. Lembra que na aula anterior a gente conversou um pouco sobre isso, vocês indagaram, né, as famílias, sobre os gastos, sobre algumas coisas aí. Então, isso aqui é sequência.
Se for preciso, peça aos familiares que finalizem o preenchimento da planilha iniciado no encontro anterior. Os valores preenchidos podem ser hipotéticos, mas é preciso consolidar as informações analisando se ocorrerá sobra ou falta de dinheiro neste mês. Bom, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui quanto a essa questão. O objetivo dessa questão aqui não é a gente especular nem saber vida financeira de ninguém. Isso daqui é para ser feito entre a família mesmo, ok? Porque eu vejo que isso é importante até para as crianças, para a gente conscientizar os nossos filhos de que o que é que acontece? Nós estamos vivendo em uma geração muito consumista, né? Muito do agora, muito do ter, né? Ter todas as coisas que quer. E muitas das vezes eles nem entendem de onde que é que vem esse dinheiro, o que é feito com o dinheiro. Então, a proposta dessa atividade aqui é você mostrar para o seu filho, aqui eu estou falando diretamente, porque eu imagino que os filhos vão, né, apresentar para os pais esse vídeo, porque pede a orientação dos pais, dos familiares. Então, aqui é você demonstrar para o seu filho o fluxo, né? O que é o fluxo? É a entrada e a saída, né, do dinheiro que pode entrar na sua casa. Não precisa ser, aqui como falou, não precisa ser valores reais, podem ser valores hipotéticos, mas que ele tenha consciência do quanto entra e do quanto sai. Porque muitas das vezes eles não têm essa noção, né? Eles ficam às vezes vivendo um mundo de fantasia, achando que tudo é muito fácil. Então, isso é importante a gente conversar abertamente com os nossos filhos a respeito dessas questões e não apenas, às vezes, a gente não falar sobre esse assunto. É importante que seus familiares discutam o resultado, identificando quais são os vilões do orçamento familiar com base no que foi trabalhado em sala de aula. Então, aqui, vocês podem aí junto, né, em família, tentar descobrir, por exemplo, o que é que pode ser um fator, um vilão aí, um fator negativo, tá bom? No orçamento da família de vocês. Se liga nessa. Assim como nas empresas, o ciclo financeiro também acontece nas famílias. Toda receita é destinada ao pagamento das contas da casa e algum investimento ou poupança. Para prevenir-se de imprevistos, as famílias precisam ter uma reserva financeira. O que significa isso? O que é uma reserva financeira? É o conjunto de recursos financeiros disponíveis para ser utilizado em casos de imprevistos, desemprego, doenças na família, manutenção na casa ou no carro, etc. Bom, o momento atual que a gente está vivendo é um momento que retrata muito bem isso aqui. Bom seria se todas as famílias, se todas as pessoas, né, tivessem uma reserva financeira para a atual conjuntura que o nosso país está vivendo, né, de crise, de incertezas, de caos, né? O caos está instalado. Hoje, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer com a economia daqui a um mês, daqui a 2 meses, né? Então, você já imaginou uma família, um empreendedor que não tenha uma reserva financeira? Como que é isso? Aqui, por exemplo, na nossa cidade, os comércios praticamente, né, ficaram vários dias fechados, agora está timidamente voltando a abrir as portas, mas a gente sabe que, né, o fluxo de pessoas ali que está comprando, até pelo fato dessa incerteza, as pessoas não estão comprando tanto, né, como antes, porque agora tudo é diferente. Então, imagina a situação de um empreendedor, por exemplo, que ele não tenha esse recurso, essa reserva financeira. Como que faz? As duplicatas, as boletas vão continuar chegando. E aí? Se não está vendendo, como que vai continuar com as portas abertas? Né? Então, é bom a gente repensar isso e trazer isso para a nossa vida também, tá? Fazer uma reserva financeira leva tempo e requer disciplina. O importante é começar a guardar mensalmente no mínimo 10% de tudo que se ganha para construir essa reserva financeira. É importante utilizar esse recurso somente quando for extremamente necessário. Então, como eu já disse aqui anteriormente, imagino que é como um momento desse que a gente está vivendo. Quantas pessoas estão desempregadas, foram demitidas?
Então, se essa pessoa tem uma reserva financeira, esse é o momento oportuno, né? Um momento extremamente necessário para que ela possa, né, usar essa reserva dela, porque é um caso de sobrevivência, a pessoa precisa sobreviver. Então, para que a gente possa ampliar um pouco mais, vocês vão investigar com seus familiares se eles têm uma reserva financeira e o que pretendem fazer com ela. Pergunte também se em algum momento precisaram usá-la. Aqui, assim como lá na questão anterior, o objetivo aqui também pode ser hipotético, não precisa, né, falar o valor que vocês têm, é simplesmente para que seus filhos entendam o que é isso, para que é que vocês estão fazendo, né? Pode ser, eu estou fazendo a reserva financeira porque a gente pretende comprar um carro melhor, é porque a gente pretende comprar uma casa, é porque a gente pretende passar as férias em tal, né, tal lugar, é porque eu quero já construir a minha aposentadoria, não quero ficar dependendo, por exemplo, de um benefício previdenciário, entre outras coisas. E aí vocês vão fazer essas indagações, né, com os pais de vocês, da melhor maneira como vocês encontrarem, com bastante respeito, ok? Não sendo invasivos. Pode ser que algum pai não queira, né, falar sobre isso, mas o ideal é que todos participem ativamente das atividades propostas, tá bom? E aí, vocês podem perguntar também se em algum momento já foi, né, preciso usar, se agora, nesse momento de crise, se eles estão precisando usar, esse tipo de coisa, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula, que vocês voltem, façam direitinho as atividades, com bastante calma, com bastante tranquilidade, tá bom? Bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro. Beijo, beijo, beijo.